Já se perguntou do que é que tudo é feito? A resposta são produtos químicos, e a química é a ciência que desvenda os seus segredos. A química não é apenas efervescência em tubos de ensaio num laboratório, está na sua comida, no seu telemóvel e até no ar que respira. Os antigos egípcios foram os primeiros químicos, fazendo vidro a partir de areia e preservando múmias com sais e resinas. Entretanto, filósofos gregos como Demócrito imaginavam que toda a matéria era feita de partículas minúsculas e indivisíveis, os átomos. Estas duas abordagens, experimentação prática e questionamento profundo, prepararam o terreno para a evolução da química. Artesãos no Egito e na China fundiam metais e fabricavam cerveja, enquanto pensadores ponderavam sobre o que o mundo era realmente feito. Durante séculos, estas correntes correram separadamente, a descoberta prática e o debate filosófico. Mas, eventualmente, fundiram-se, desencadeando uma revolução na forma como entendemos o universo. A história da química começa com a curiosidade, e está por todo o lado à nossa volta, avançando rapidamente para a era da alquimia, um mundo de mistério, onde os alquimistas perseguiam a pedra filosofal e o elixir da vida. O seu verdadeiro legado? Inventar equipamento de laboratório, aperfeiçoar a destilação e descobrir novas substâncias como ácidos e metais. Jabir ibn Hayyan, um alquimista árabe, foi pioneiro na experimentação sistemática e no registro cuidadoso. Os alquimistas nunca transformaram chumbo em ouro, mas cada experiência falhada ensinou-lhes mais sobre a matéria. Com o tempo, os seus objetivos místicos desvaneceram-se, substituídos por um foco no processo e na evidência. O maior presente da alquimia foi transformar o pensamento mágico em método científico. Sem a alquimia, a química moderna não existiria. Entra Antoine Lavoisier, o pai da química moderna. No século XVIII, ele desfez ideias antigas como o flogisto, mostrando que a combustão envolve oxigênio e não misteriosos elementos de fogo. A obsessão de Lavoisier pela medição levou à lei da conservação da massa. A matéria não é criada nem destruída, apenas rearranjada. Ele deu à química uma base sólida e matemática e transformou-a numa ciência de precisão. Lavoisier também ajudou a padronizar os nomes químicos, tornando possível a comunicação científica global. O seu trabalho eliminou a confusão e preparou o terreno para a pesquisa química moderna. Embora a sua vida tenha terminado durante a Revolução Francesa, o seu impacto perdura. Lavoisier deu-nos as ferramentas e a linguagem para realmente compreender a mudança química. A química tornou-se uma ciência da lógica, não da magia. A química explodiu com descobertas, mas o caos reinava, até que Dmitri Mendeleev criou a tabela periódica em 1869. Mendeleev organizou os elementos por peso atômico, revelando padrões repetidos nas suas propriedades. Ele deixou lacunas para elementos por descobrir, prevendo ousadamente a sua existência e características. Quando novos elementos correspondiam às suas previsões, o poder da tabela foi comprovado. A tabela periódica tornou-se o mapa definitivo da química, mostrando relações e prevendo comportamentos. As colunas agrupam elementos com propriedades semelhantes. As linhas revelam tendências. Atualizada ao longo do tempo, a sua estrutura permanece a obra-prima de Mendeleev. A tabela periódica trouxe ordem ao mundo químico. Os séculos 19 e 20 levaram-nos para dentro do átomo. J. Thomson descobriu os eletrões. Rutherford revelou o núcleo. Os átomos, afinal, não eram indivisíveis. A lógica da tabela periódica veio da estrutura atômica. O número de prótons define cada elemento. Os eletrões nas camadas externas determinam o comportamento químico, explicando por que os elementos na mesma coluna agem de forma semelhante. A química tornou-se o estudo das danças de eletrões entre átomos. A química orgânica floresceu, revelando o poder do carbono para formar infinitas moléculas.
a base da vida. A síntese de ureia de Friedrich Wöhler provou que os químicos da vida podiam ser feitos em laboratório. Os químicos criaram polímeros, inventando plásticos, borracha sintética e fibras que transformaram a vida cotidiana. Tornamo-nos arquitetos da matéria, não apenas descobridores. A química abriu uma nova era de invenção. A química impulsiona o nosso mundo moderno, da medicina à tecnologia e à alimentação. Os medicamentos são projetados para se adaptarem à química do seu corpo, curando doenças e salvando vidas. Os químicos criam novas soluções energéticas, painéis solares, melhores baterias e combustíveis mais limpos, para impulsionar o futuro. O seu smartphone é um triunfo da química de materiais, vidro resistente, microchips, LEDs e baterias de lítio. A química agrícola alimenta bilhões com fertilizantes e pesticidas a aumentar o rendimento das colheitas. Até cozinhar é química. O pão a levedar, a carne a dourar, os sabores a misturar-se. A química torna as nossas vidas mais seguras, saudáveis e confortáveis. É o motor invisível por trás de tudo o que usamos e comemos. Do hospital à cozinha, a química molda o nosso mundo. Todos os dias, beneficiamos das suas descobertas. O que se segue? O futuro da química é mais verde, mais inteligente e mais ambicioso do que nunca. A química verde visa processos mais limpos, plásticos biodegradáveis e menos desperdício. A nanotecnologia permite-nos construir materiais átomo por átomo. Imagine superfícies autorregeneradoras ou nanobots que combatem o cancro. Os químicos estão a combater as alterações climáticas, transformando o CO2 em produtos úteis e tornando a água limpa mais acessível. A química ajudará a resolver os maiores desafios da humanidade, da sustentabilidade à saúde. A história começou com a curiosidade e continua com a inovação. A química é a chave para o futuro. A ferramenta que nos permitirá desvendar os mistérios do universo e construir um amanhã mais promissor. Ela cura doenças, combatendo enfermidades e prolongando vidas. Cria energia limpa, através de fontes renováveis e sustentáveis, e alimenta bilhões, otimizando a produção de alimentos e garantindo a segurança alimentar global. É a caixa de ferramentas da humanidade, um conjunto de conhecimentos e técnicas capaz de transformar desafios complexos em soluções inovadoras e eficazes. Pense: plásticos biodegradáveis, que se decompõem naturalmente, reduzindo a poluição e protegendo o meio ambiente. Remédios inteligentes, que atacam doenças de forma precisa e eficiente, minimizando os efeitos colaterais e maximizando os benefícios. Energia renovável, que nos liberta da dependência de combustíveis fósseis e nos conduz a um futuro mais sustentável e equilibrado. Tudo nasce da química, desde as reações mais simples até as sínteses moleculares mais complexas. Em vez de temê-la, precisamos entendê-la e usá-la para tomar decisões melhores, informadas e conscientes sobre o mundo que nos cerca, e construir um mundo melhor, mais justo, próspero e sustentável para as futuras gerações. O futuro será escrito em linguagem molecular, um código complexo e fascinante que nos permitirá moldar a realidade e transformar o impossível em realidade. A química já está mudando sua vida. Baterias de íon lítio no celular, painéis solares nos telhados, vacinas de mRNA salvando vidas, testes rápidos, fertilizantes inteligentes, plásticos renováveis. Tudo isso é química tornando nosso dia a dia mais seguro e eficiente. Embalagens que conservam alimentos catalisadores, que limpam o ar, processos que purificam a água. Até materiais que absorvem óleo do mar já existem. A química está limpando o passado e criando um futuro mais sustentável. É uma revolução silenciosa, mas fundamental. A humanidade enfrenta desafios complexos e urgentes, que exigem soluções inovadoras e eficazes. Os grandes problemas da humanidade têm solução no nível molecular.
É lá, no mundo das moléculas e átomos, que reside o potencial para transformar nosso futuro. Plásticos circulares podem ser desmontados e reconstruídos, um ciclo infinito de reaproveitamento que minimiza o desperdício e a poluição. A natureza é uma fonte inesgotável de inspiração. Imitando a natureza, podemos criar materiais e processos mais sustentáveis e eficientes. Materiais capturam CO2 do ar, removendo o excesso de gases do efeito estufa da atmosfera, contribuindo para um clima mais estável, e o transformam em combustível ou materiais de construção, fechando o ciclo do carbono e criando alternativas sustentáveis para a indústria. Na saúde, nanopartículas entregam remédios com precisão e segurança, direto nas células doentes, maximizando o efeito terapêutico e minimizando os efeitos colaterais, tornando tratamentos mais eficazes e seguros, revolucionando a forma como combatemos as doenças. Novos antibióticos são criados a partir de organismos exóticos, explorando a biodiversidade em busca de soluções inovadoras, ou desenhados em laboratório, utilizando o poder da química sintética para criar moléculas com propriedades terapêuticas específicas. A química é nossa linha de defesa e ataque, uma ferramenta poderosa para proteger a saúde e o bem-estar da humanidade, contra doenças e poluição, combatendo os males que ameaçam o nosso planeta e a nossa qualidade de vida. É a ciência que transforma vilões em recursos, ressignificando o lixo e transformando-o em matéria-prima para um futuro mais sustentável. No invisível, ela decide o futuro da saúde e do planeta, moldando o mundo que deixaremos para as próximas gerações. O futuro da química é ver de processos sustentáveis, matérias-primas renováveis, menos resíduos. Materiais inteligentes já estão surgindo. Janelas que escurecem, roupas que se adaptam, concreto que se regenera. Inteligência artificial acelera a descoberta de novas moléculas, tornando a inovação mais rápida. Fotocatálise usa luz solar para criar hidrogênio limpo ou destruir poluentes. A química do futuro é inspirada na natureza, eficiente e elegante. É a união de criatividade humana, tecnologia e respeito ao planeta. Prepare-se. A próxima revolução será molecular. Químicos são os arquitetos do invisível, criando tudo o que usamos. Remédios, baterias, tecidos, tintas. São detetives, artistas e engenheiros, decifrando e reinventando a matéria. Seu trabalho é essencial, mas muitas vezes anônimo. Valorizar químicos é investir em ciência, inovação e educação. Eles inspiram jovens, resolvem problemas complexos e estão na linha de frente dos desafios globais. Sem eles, o mundo moderno não existiria. São os verdadeiros construtores do nosso futuro material.